O doutor Valdeci, além de estar enfronhado nos sindicatos, na federação, é especialista, né, em direito processual do trabalho e em gestão de recursos humanos. Seja muito bem-vindo, doutor Valdeci. Por favor, as palavras iniciais são suas. Seja bem-vindo à Casa do Queritash, nas nossas lives aí específicas para tratar de LGPD. Obrigado, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite. Eu tenho 22 anos de advocacia e, por vezes, nos surpreendemos com o aprimoramento da lei, né? E a gente tem percebido que tem se tornado cada vez mais necessário que o advogado interaja com as novas tecnologias. Primeiro porque no nosso próprio dia a dia tem se tornado cada vez mais premente o uso dessas tecnologias. Veja agora na nossa abertura aqui a dificuldade que foi lidar com tecnologia. Então eu costumo brincar que tecnologia ela tem uma premissa, ela é mau caráter. Ela já começa por aí. Quando você precisa dela, ela em algum momento ela vai te colocar numa situação vexatória, constrangedora. Mas é isso, eu acho que eu agradeço pelo convite, né? Eu gostaria de contar também com a contribuição dos participantes, porque o assunto ele é novo para todo mundo, né? Gera muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, e eu estou aqui para tentar ajudar no que for necessário e aprender também com vocês, porque da mesma forma que vocês também estou aprendendo. Não, com certeza. E quando a gente fala de LGPD e negociação trabalhista, a gente inclusive já fica meio ressabiado, né, doutor Valdeci? Ainda mais tratando-se de uma regra tão nova e tão complexa como a LGPD. Mas a gente vai tratar disso um pouquinho mais na frente. Eu queria iniciar esse bate-papo contigo, querendo ver a sua visão sobre a situação atual dos sindicatos, né, principalmente após a queda da compulsoriedade da contribuição sindical, né? E também queria que você comentasse uma impressão que hoje eu tenho de que os sindicatos, em sua quase totalidade, eles estariam bem longe assim de buscar uma conformidade à LGPD, principalmente em virtude do grau de complexidade que essa lei demanda, né? Eu queria te ouvir um pouquinho em relação a esses dois aspectos, doutor. Ok, vamos lá. Os sindicatos sofreram um grande impacto com a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista ela já veio de uma forma bastante inovadora. Eu sou um dos defensores da reforma trabalhista. Eu acho que a gente deve, de fato, deixar um pouco de lado esse princípio protecionista do trabalhador e tratar ele como um profissional como qualquer um outro. Eu acho que toda vez que a gente aumenta muito o cabedal de proteção desse trabalhador, você tende que ele fique no ócio. E isso não é bom, né? Sim, e assim, quando a gente fala, às vezes uma impressão que dá é que a gente não quer que o trabalhador tenha direitos. Nós queremos que ele tenha, mas nós queremos também que ele tenha responsabilidade sobre os direitos que ele tem. Tá? Então, muitas vezes, a gente se depara com situações muito peculiares na negociação, onde, de um lado, o Sindicato dos Trabalhadores pretende melhores conquistas sociais para os trabalhadores, eu acho que esse é o papel deles, inclusive o nosso, é de estabelecer um equilíbrio. Muito embora, do outro lado, a impressão que se tenha é que a nossa intenção é de tirar direitos. Na realidade, nós queremos tornar o direito e a manutenção dos benefícios de forma mais efetiva. Então, os sindicatos, com a reforma trabalhista, quando elas perderam a compulsoriedade da contribuição, eles realmente receberam impacto, porque isso muitas vezes representava 80%, 90% da receita efetiva do sindicato. Então, quando a gente fala em inovações, né, em consenso, eu me lembro que os sindicatos tiveram dificuldades até para poder entenderem melhor sobre a reforma trabalhista, porque demandou muito treinamento, muita qualificação, muitos congressos, muitos debates. O próprio judiciário
se embrenhou muito nessa discussão, fez pelo menos 3, 4 fóruns para discutir sobre a nova ótica da reforma trabalhista, sobre o SPEC da Justiça do Trabalho, né? Imagine o trabalhador que não tinha acesso a essas ferramentas. Nós, do empresariado, também nós tivemos muito apoio da federação, isso é verdade. A federação, o Centro das Indústrias, massificou treinamento, qualificou, trouxe profissionais para dirimir dúvidas, mas os sindicatos dos trabalhadores talvez não tivessem tantos recursos para isso. Então, o que acontece? Hoje, quando você fala em LGPD, querendo ou não, é um mecanismo necessário, né, que já veio tarde na nossa realidade, né, mas que ele demanda um investimento e um determinado grau de conhecimento. Eu, sem menor constrangimento, digo que pelo menos metade da LGPD, para mim, ainda é um grande ponto de interrogação. Tamanha complexidade. E eu vejo que nascerão grandes profissionais especialistas nessa área que vão poder dar assessoria para as empresas. Então, para os sindicatos, para a empresa, que é uma instituição organizada, né, com fins lucrativos, né, sente que precisa ter essa base organizada, agora os sindicatos, que talvez não tenham essa maior complexidade e muito menos recursos, terão dificuldade realmente para poder implementar e, por via de consequência, podem sucumbir eventualmente nas penalidades previstas na lei. Isso é importante, né, doutor? Porque eu penso bastante sobre essas questões, tanto na esfera consumerista quanto na esfera trabalhista. O que a gente vê hoje é um vácuo de orientação, né? A gente não tem uma agência reguladora, a gente não tem um órgão central disciplinando ou mesmo fazendo um determinado aculturamento dessa nova onda de proteção de dados, a qual o brasileiro não está acostumado, diferentemente de países dos Estados-membros da União Europeia, que já discutem isso desde a década de 70, 80. Isso se tornou uma realidade que foi consolidada na GDPR, né? Então, aqui é uma inversão em que a gente tem a lei primeiro e que dela vai surgir, que dela vai aflorar uma cultura de proteção, quando na União Europeia a GDPR é justamente o arremate, a consolidação de uma cultura que já estava há muito tempo sendo debatida pelos Estados-membros, né? E aqui, os sindicatos, por sua vez, poderiam ser instituições de disseminação desse conteúdo, né? Perante os seus associados, né? Cursos, palestras, demonstrar quais são os direitos dos titulares, até que ponto as empresas podem ou não tratar os seus dados. E eu vejo que essa realidade não está muito longe de acontecer, né? Eu acredito que tem muitas preocupações que antecedem a LGPD, né? Até a própria sobrevivência de muitos sindicatos depois do fechamento do cofre em relação à contribuição sindical. Então, e agravado muito pela pandemia. Eu acho que a vacatio legis de 2 anos, né, já que a lei foi promulgada em 2018, primeiro tinha 18 meses, depois aumentou até para 24 meses de vacatio. Essa vacatio foi muito mal aproveitada, né? E sequer para criar a NPD foi suficiente esses 2 anos. E os sindicatos também não fizeram uma movimentação contrária a isso, não puxou para si essa responsabilidade no aspecto do ambiente do trabalho. Eu acho que não levaram tão a sério a complexidade e às vezes eu penso que muitos ainda acreditam que vai ser uma lei que não vai pegar, entendeu, doutor Valdeci? Porque aqui no Brasil existe muito isso, né? Lei que pega e lei que não pega. Mas quando a gente envolve o poder econômico, impondo uma legislação, necessariamente essa lei vai pegar. E é o caso da LGPD. Ela foi criada, normatizada por uma imposição econômica mundial.
Então não tem a menor possibilidade de não ser uma lei que vai pegar. Essa adequação vai ser imposta e cada vez de forma mais assertiva, né, pelo mundo econômico. E aí, feito essas questões introdutórias, eu queria já entrar no mérito do próprio tema da nossa live, né? E aí, em relação ao LGPD, as empresas podem tratar dessa questão de tratamento de dados com os sindicatos? É possível, analisando a legislação atual brasileira, esse tipo de disciplina por meio de negociações coletivas? Olha, eu acho que a pergunta é bastante oportuna. Nós temos aqui uma realidade, e eu me lembro quando eu, nos meus bancos, né, na época que eu estudava o curso de Direito, que eu fui introduzido nele, eu me lembro que eu ouvia muito uma expressão muito comum. Olha, essa lei, ela é aplicável e essa aqui está em desuso. Aí eu falei, pô, como é que é uma lei em desuso, né? Ou ela existe ou ela não existe. E aí, na prática, a gente via que, muito embora a lei existisse, ela não era evocada, e quando ela era evocada, o próprio judiciário falava, não existia uma análise técnica dizendo, olha, ela conflita com essa lei, ou ela é uma lei que ela foi automaticamente revogada por conta de uma lei XYZ. Não, ela não pega, né? Então, e era estranho isso para mim. E eu vejo que até hoje isso acontece. Mas, assim, eu vejo que muitas vezes o nosso parlamento, ele muitas vezes busca legislações, muitas vezes impelida pelo momento, né? E essas leis que são muitas vezes criadas pelo momento, por um fato contundente, ela acaba afetando e ela acaba não tendo objetividade. Ela pode até acabar caindo no desuso se de fato não tiver um órgão regulador ou fiscalizador, ou o próprio judiciário, quando provocado, se manifestar com relação a ela. O que acontece? Como você bem disse, a Europa já tem adotado esse mecanismo, essa lei de processamento, de controle desses dados, do tráfico de dados. E ela nasceu e ela se organizou a partir da criação lá da internet, porque a tramitação de informações, ela ultrapassou as barreiras, as fronteiras, né? E algumas empresas e instituições financeiras, ou de crédito, começaram a analisar o seguinte, olha, eu vou fazer investimento em determinados países onde eu tenho a segurança de que o negócio que vai ser criado lá, ele vai ser respeitado, que aquilo que está no contrato, ele vai ser efetivamente cumprido, né? Então, por mais que a gente ache absurdo, existem países onde você firma um contrato, né? Em algum momento, na hora que você vai buscar esse contrato foi alterado unilateralmente, né? Nós tivemos um exemplo clássico aqui embaixo, na Venezuela, na Bolívia, quando nós perdemos as unidades da Petrobras lá por uma questão política, mas existia um pacto, existia um negócio, existia uma norma que ela não foi cumprida. Então, a Europa, ela tem muito esse cuidado e ela já tinha classificado o Brasil, em alguns momentos, para determinados negócios não confiáveis. Por quê? Porque ela não tinha uma lei que regulava esses dados, tá? Então, partindo dessa premissa, a gente analisa o seguinte, para a empresa ainda é muito distante. Eu imagino que a lei ela veio para ficar, ela vai ter que se sustentar e ela vai exigir. Aquilo que nós falamos já no passado, o fato de não haver uma agência reguladora, uma agência fomentadora da norma, disciplinadora, né, que pudesse auxiliar tanto as empresas como as entidades, né, de qual é o melhor mecanismo para fazer valer a implementação dessa lei. E a gente sabe que por conta dessa norma,
nascerão outras normas de padronização de procedimentos, que nós não temos hoje, né, nem aqui no Brasil, nem fora dele, e já existe um movimento muito grande para se organizar, principalmente no tráfego do processamento de dados, né? Então, eu vejo que o sindicato, ele pode sim contribuir, ele pode ajudar, né? Ele pode ser um agente efetivo nessa incorporação, né? Na introdução dessa lei, né? E também ele tem que tomar muito cuidado, porque, querendo ou não, ele acaba gerindo dados e informações da empresa, né? E se ele não aprender isso, ele vai ser o primeiro a incorrer na violação, né? E as empresas, da mesma forma que os trabalhadores buscam lá no seu sindicato de classe, as empresas buscam informação dentro do sindicato. Ela não espera que o sindicato seja um expert nesse assunto, mas que conheça as ferramentas que vai permitir você buscar empresas idôneas, capacitadas para poder treinar e fazer a gestão desses dados. Porque eu acho que não só é importante você ter uma ferramenta, porque nós estamos falando, a gente fala muitas vezes em dados, informações, mas eu não vejo de outra forma, senão através de uma ferramenta de informática que vai criar um compêndio de normas e procedimentos de banco de dados dessas informações dentro de todas as empresas. Da mesma forma que o governo vai ter que fazer, os estados, os municípios terão que fazer também, e os sindicatos também, porque ela gera, processa inúmeras informações dos sindicatos e das empresas. Então eu vejo sim como sindicato, até porque ele tem no teu arcabouço jurídico, firmar pactos que têm poder normativo, tá? Então ela pode sim, dentro de uma realidade pontual, estabelecer uma ferramenta no tráfico da LGPD, vinculado a uma entidade de classe, as indústrias ou os trabalhadores. Os sindicatos dependem, para legitimizar os seus atos, assembleias. E essas assembleias elas precisam ser legitimadas, seja por trabalhadores, seja por empresa, e naquele momento você toma decisões que afetam a empresa, que vai acionar, vai impulsionar a movimentação de dados. Com certeza. Então é importante que o sindicato saiba do que se trata, que ele não precisa, volto a dizer, ele não precisa ser o expert, mas ele precisa ser o instrumento que as empresas, os trabalhadores poderão utilizar para buscar a troca de informação. Até porque nada é perene, né? E a lei de dados, ela é dinâmica. Nós falamos hoje de manhã, né, que o trabalhador ele pode conceder uma autorização, o titular do direito ele pode conceder uma autorização para trafegar informação, e em algum momento ele se arrepender e revogar, né? E a gente precisa saber como é que vai tratar essa informação, exatamente em razão do tempo, né? No momento que ele autorizou e depois ele deixou de autorizar, o momento que ele deixa de autorizar, precisa analisar se é um oportunismo, porque isso pode ferir direito de quem faz a operação ou o controle desses dados. Então, é bastante complexo o assunto. Sem dúvida, sem dúvida. Vou aproveitar aqui, doutor, vou agradecer aqui a presença rapidinho de Leonardo Bernardino, de minha sócia, Michele Tachi, doutora Karen, minha última convidada, a doutora Kelly. Sejam bem-vindos, tomara que vocês estejam gostando. Quem tiver, por favor, continue curtindo aí, compartilhando, para que a live chegue a cada vez mais pessoas e assim a gente poder disseminar esse conhecimento tão interessante e tão atual, tá bom? Em relação a isso, doutor Valdeci, tem uma questão que eu tenho lido, justamente porque, diferente da GDPR, né, que regulou a proteção na União Europeia, a LGPD não trata especificamente, não tem um artigo sequer específico a tratar das relações de trabalho, né? Poderia ter, mas o legislador pátrio optou
por ser mais generalista e deixar subentendido de que essa lei acaba por se aplicar a toda e qualquer empresa, e aí não teria uma diferenciação entre a área do direito. Mas na GDPR ela é muito clara no artigo 88, e fala das convenções coletivas, né? E aí ela fala especificamente da possibilidade dos Estados-membros tratarem desse assunto por meio de convenções coletivas que venham a garantir, né, ou até mesmo criar direitos aos titulares em termos de proteção de dados. E aí, não querendo ir muito para o juridiquês, até porque a gente tenta aqui espraiar ao máximo aqui para pessoas leigas, não são só advogados que estão nos assistindo, mas uma coisa que me chama a atenção em relação à CLT é a seguinte: primeiro, o artigo 8º permite esse aproveitamento do direito comparado, desde que não tenha nenhum tipo de incompatibilidade com as normas brasileiras. Então, como é uma proteção ao trabalhador, eu entendo que a aplicação desse artigo em relação à GDPR ela era totalmente plausível em termos de uma análise, de uma interpretação normativa aqui no país. Mas aí vem um dos artigos, que é o artigo, tem o 611A e o B, né? E o B, inciso 1, justamente o inciso 1, ele fala justamente que é considerado objeto ilícito tratar, né, no caso, suprimir ou reduzir direitos em relação a normas de identificação profissional, dentre elas da carteira do trabalho. E aí é interessante como a gente vai interpretar o que seriam essas normas de identificação profissional, né? Isso vai fazer todo o sentido e toda a necessidade quando a gente for aplicar LGPD. Que normas são essas de identidade profissional e até que ponto elas se confundem com os dados profissionais do trabalhador, né? Então deixa claro que essas normas, quando tratam na convenção, elas, hora alguma, podem ser objeto de restrição. Elas podem sim ser tratadas por negociação coletiva, mas desde que seja para garantir o efetivo o direito, né, a essa proteção de dados. Isso tem que ficar muito claro. Não há como ter uma barganha que eu vou tirar um direito seu de proteção e vou te dar uma cesta básica. Isso não existe, né? Porque o próprio artigo inciso 1, no meu entender, ele vedaria isso, mas eu queria te ouvir como especialista. Eu não sou tão próximo ao direito coletivo trabalhista como o doutor, um dia quem sabe, mas eu queria te ouvir porque é mais ou menos a interpretação que eu dou nesse sentido. Não teria como ter uma negociação em termos de tira um pouco daqui de proteção de dados e eu te garanto um benefício outro de outra linha, porque o inciso primeiro ele acabaria limitando, além de que muitos entendem que é um direito fundamental do trabalhador já relacionado à privacidade e à intimidade do artigo 5º, né? Então, queria te ouvir um pouquinho para a gente avançar também por esse caminho. Pois eu entendo que essa é uma garantia constitucional, né? Mesmo que esteja previsto em leis extravagantes, né? Que é o caso da lei da reforma trabalhista, né? Mesmo que não tivesse previsto, mesmo que não tivesse proibido ali, é uma garantia constitucional. Mas quando a gente faz essa análise, principalmente sobre o aspecto da convenção coletiva, que ela é bem mais ampla, bem mais abrangente e bem mais peculiar, porque você está envolvendo segmentos e realidades totalmente diferentes. Quando eu negocio uma convenção coletiva para os trabalhadores da indústria, eu tenho uma preocupação. Quando eu negocio a convenção coletiva para o segmento de serviços, eu tenho uma outra preocupação, né? Então, assim, nós temos que partir do princípio de que toda e qualquer cláusula convencional, o instrumento coletivo ele foi criado para aprimorar a legislação no interesse e no aproveito do trabalhador. Então, eu imagino o seguinte, que havendo uma cláusula convencional na convenção coletiva, ainda que aparentemente que afronte o artigo 611B, a princípio eu falo, porque a gente precisa analisar realidades, porque eu posso ter uma categoria que não admite discutir, por exemplo, negociar
uma garantia da privacidade dele. Por exemplo, dar um exemplo aqui, de um sindicato que ele quer fazer uma campanha para baratear plano médico, e ele vai precisar usar dados, vou falar assim de uma forma bem ampla, tá? Dados ou informações de um segmento de uma peculiaridade de uma empresa, né, que vai poder facilitar o alcance de uma melhora coletiva. Então, veja bem, eu estou analisando sobre o aspecto de um direito minimamente coletivo, porque eu estou analisando um grupo pequeno em detrimento de um grupo maior. A convenção coletiva, ela protege esse bem maior. Então, o bem maior, ele tem que ser sempre protegido em detrimento do menor, tá? Então, eu posso, por exemplo, é muito comum, você falar, olha, tem algumas empresas aqui que são vedetes, então todo mundo quer, mas quando ela se torna muito interessante, o preço dela aumenta. E aí vem uma outra com um preço menor e ela é marginalizada porque ela tem uma prática de preço menor. E aí o próprio sindicato, as próprias entidades, os próprios usuários acabam fazendo campanha. E aí, por conta disso, você acaba usando informações de cunho pessoal. E até você não autorizou, não teve uma autorização prévia do trabalhador para isso. E aí você vai falar, poxa, mas eu violei o direito daquele trabalhador, eu violei uma regra da LGPD em detrimento da publicidade desse ato, mesmo porque eu não tive. Porque, assim, a reforma trabalhista, ela teve como objeto, né, assegurar o direito básico e fazer com que o trabalhador, quando ele quisesse fazer alguma coisa, ele teria que se insurgir. Ok? A exemplo da contribuição sindical, da mensalidade sindical, e por aí vai. Por quê? Porque ela entendia que ele era achacado com essas cobranças. Ele não tinha oportunidade, ele não participava da Assembleia, e aí tomava-se uma decisão e ele tinha que cumprir, e ele não tinha o direito de oposição. Tá? E aí, né, a lei falou, olha, é o seguinte, então, você não pode mais, o sindicato pode até deliberar sobre esse assunto, mas se o trabalhador não participou da Assembleia, ele não vai sofrer esses efeitos. Então ele pode até dizer, mas na realidade a lei não precisa. No caso da LGPD, não. Tá? Ela está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma regra, que é um status quo, é a minha condição atual hoje, onde a empresa, ela faz a gestão das minhas informações, dos meus dados, isso não me prejudica, e nem o sindicato. E eu acho que isso não vai mudar. O que precisa haver é que o sindicato e as empresas precisam tomar cuidado, tá? E alterar os seus contratos, os seus formulários, de tal forma que permita que o agente, o dono da informação, ele delegue e autorize você fazer o uso dela, ainda que seja para ele revogar depois. Mas, em tese, não haveria uma proibição. Eu posso usar isso e depois ele, de alguma forma, ele se sentir prejudicado, ele pode notificar, seja o sindicato, seja a empresa, e dizer, olha, eu não concordo, você está fazendo uso de uma informação, ainda que coletiva, mas que me afeta diretamente, eu não quero me envolver nisso, eu quero que você exclua e vai ter que ser acolhido. Tá? Então, eu acho que nesse aspecto, quando o sindicato apresenta uma proposta, né, é lógico que o outro lado sempre toma cuidado de analisar se aquela proposta convencional ela não fere nenhuma legislação. Tá? É muito comum o sindicato pedir, olha, eu quero limitar que a convenção coletiva alcance apenas e tão somente os trabalhadores que pagam contribuição. Tá? Por mais que essa seja uma corrente cada vez mais preponderante, mas como é que eu faço a gestão desse recurso dentro da empresa? Eu tenho 200 empregados, 50 associados ao sindicato, que recebe o aumento, e cesta básica, e plano médico e tudo mais, e os outros 250 não, os outros 150 não,
Por que não são associados ao sindicato? E aí o princípio da isonomia, como é que eu faço a gestão disso? Eu preciso tomar cuidado, porque na hora que eu tiver que deliberar, na hora que eu tiver que fazer a gestão desse recurso, eu acho que num primeiro momento a empresa tem que, de fato, estabelecer quais são os mecanismos que ela mais faz uso, né, e envolver o trabalhador nisso, tá? Para que amanhã, quando o sindicato laboral exigir alguma contrapartida, alegando que tem anuência do trabalhador, esses assuntos da LGPD venham fazer parte dessa discussão. Por isso que é importante a participação dos sindicatos. E eu digo mais, nós temos como prática tradicional de desenvolver estudos, pesquisas, cursos, treinamentos, palestras, congressos autônomos. Empresa de um lado, trabalhador do outro, e eu acho que nós chegamos num momento, que eu acho que a LGPD ela é democrática nesse sentido, porque esses congressos e essas discussões, elas precisam acontecer juntas. Porque a gente está falando aqui, objetivamente, sobre trabalhador, mas nós podemos falar sobre prestador de serviço, nós podemos falar de banco, do cara que eu compro o material descartável, do cara que eu pago para fazer o serviço de segurança na minha empresa, do meu cliente, porque eu manipulo os dados dele. Eu emito nota fiscal, eu recebo informação privilegiada, eu participo de reuniões, eu recebo informações estratégicas, tá? E o cliente vai começar a exigir que eu assine termos de confidencialidade e de proibição do tráfico dessas informações. Imagine amanhã o meu cliente, e isso é muito comum, tá? Eu ter um empregado que fica lá lotado dentro do meu cliente, prestando serviço. Tá? Então, esse meu empregado está recebendo mais informações do cotidiano do meu cliente do que eu mesmo, sim, enquanto empresário. E aí esse cara vai e começa a falar no bar sobre a estratégia, sobre o que a empresa faz ou deixa de fazer, e de repente chega ao conhecimento da empresa e ela quer punir, né, o seu fornecedor porque um dos seus trabalhadores está fazendo uma gestão indevida da informação daquela empresa. Então veja que não só a empresa precisa ter o cuidado com os dados e a gestão da informação do trabalhador, como o trabalhador também precisa ter essa preocupação com as informações e os dados que ele recebe da empresa onde ele trabalha. Porque ela é abrangente. Então, eu imagino que no sindicato não seja diferente. Sim. E o principal, doutor Valdeci, é que a gente pode ter uma equipe multidisciplinar formada, a gente pode ter o capital necessário para implementar as ferramentas, a gente pode ter equipamento importado e softwares para colocar, mas nada disso é tão complicado de se alcançar do que a mudança de cultura, né? A gente não tem uma cultura de proteção de dados. Nós mesmos, como titulares, nós como pessoas naturais, titulares de dados, nós não valorizamos os nossos próprios dados. Nós não temos ainda dentro de nós essa cultura, né? Então não tem como a gente exigir de pronto, a curto prazo, uma mudança de perspectiva em instituições, né, em pessoas jurídicas, seja sindicatos, seja empresas, ou até mesmo na administração pública. Isso não vai ser fácil e isso não vai ser rápido, porque todas essas instituições são fictícias, na verdade são pessoas que estão por trás. E enquanto as pessoas que estão por trás não compreendem a complexidade e não valorizam os seus próprios dados, elas não vão valorizar os dados de terceiros, né? Então, essa mudança de cultura é o que mais vai demandar atenção e tempo, treinamentos, né? Por isso que em relação às relações trabalhistas, talvez a área essencial aí vai ser o DP, né? O departamento pessoal. O José Wilson estava aqui, está aqui participando com a gente. Ele vai ter um papel fundamental nisso aí, porque é daí que parte a mudança de cultura dos empregados, né? É compreender que não pode deixar um papel em cima da mesa, a cultura da mesa limpa, né? Uma CTPS vacilando no balcão do RH e qualquer pessoa que entra vê.
Até porque a gente tem que deixar claro que a LGPD não se aplica apenas ao mundo digital, é qualquer tipo de documento, seja físico ou não, né? Então, papel de rascunho para impressora, né? Não utilizou, vai lá e coloca como rascunho, nem sabe quais são os dados que estão ali. Então, essa cultura é que realmente vai demorar, e pela queda da estrutura e dos sindicatos, eu acredito que eles vão ter ainda mais uma dificuldade para chegar a esse ponto, né? Porque demanda treinamento, demanda uma especialização, mas, ao mesmo tempo, eu vejo, doutor Valdeci, que não pode deixar também de ser apontado como uma oportunidade, né? Até porque eu acredito que o próprio sindicato ele pode propiciar algumas soluções para os seus associados, principalmente, aí eu falo dos sindicatos patronais, né? No caso de encarregados de proteção de dados, né? Toda empresa pela LGPD precisa nomear um encarregado, que é aquela pessoa que vai fazer a ponte entre o titular, a agência nacional, e até então a lei deixou em aberto se todo tipo de empresa vai precisar ter. Hoje, como não tem uma regulação sequer da agência, qualquer um precisaria ter, até um microempreendedor teria que ter um encarregado. Mas, obviamente, isso vai ser regulado, mas no futuro essa necessidade vai persistir, principalmente para médias e grandes empresas, né? Então, o próprio sindicato, a partir do momento que ele pode se especializar e até mesmo formar um quadro dentro do seu organograma em relação a um DPO, a um encarregado, ele pode, inclusive, fornecer esse serviço, né? Em contrapartida, não tem a contribuição sindical, mas ele pode estar vendendo um serviço de DPO para empresas associadas a custos que não são baratos, né? Então, abre aí um leque de oportunidades em que o sindicato, se pensar um pouquinho mais à frente, pode ter um custo agora, porque de fato é um custo você especializar um profissional e gabaritar o profissional nessa área, mas a médio prazo você pode estar promovendo esse serviço, né? Então, a empresa que não quer ter alguém no seu quadro, quer terceirizar o DPO, ele pode encontrar essa solução no seu próprio sindicato, né? São formas que a gente tem que analisar, até porque tudo que envolve o sindicato invariavelmente vai relacionar a dados sensíveis, né? Que acaba tendo um grau ainda superior de proteção. Então, tem essa missão, o sindicato não tem como fugir. Eu acredito que é analisar com um copo meio cheio, né? Não meio vazio, tentar absorver aí as oportunidades. Eu acredito que principalmente para os sindicatos patronais existe essa, né? Considerando que o encarregado ele não precisa ser funcionário, ele pode ser um prestador de serviço terceirizado, especializado no assunto, e por que não, vindo da instituição, do próprio sindicato, que disponibilize para os seus associados um profissional gabaritado nesse sentido, né? É uma coisa que eu pensei hoje, depois da nossa conversa, e eu acho que se o sindicato parar e analisar, os que chegarem primeiro vão poder aproveitar desse filão aí. Legal. Eu vejo 3 pontos que eu acho bastante importante a gente deixar claro aqui. É uma lei complexa, tá? Então, eu acho pouco provável que dentro de um ano a gente tenha a efetividade da implementação desses dados. A gente precisa aprender muito, né? Então, eu acho que até o próprio órgão regulador que precisa dar as bases, a configuração de como que isso vai ser, que você vai tratar essa informação, até porque ela vai ter um formato, né, de relatório, de auditoria, de intervenção, né, que a gente vai ter que entender e vai ser notificado. Por outro lado, eu vejo que os RHs dentro da empresa está nascendo um novo departamento lá. É o departamento da gestão das informações, tá? E seja ela física ou
o virtual, ela vai ter que existir. Tá? Então, geralmente, essas informações, ou ela vai ficar lotada na área de TI, ou ela vai ficar lotada efetivamente dentro do RH. Mas, de fato, vai haver. E a tendência, pelo que eu tive a oportunidade de ver e que eu conversei com alguns colegas, existem, de fato, empresas já se qualificando, se aprimorando para fazer esse trabalho de PO. Tá? Então, eu acho que a tendência é que esse profissional ou essa empresa que terceirizada, que vai ficar responsável por essa gestão dessas informações, ela pode estar, ela não precisa estar necessariamente dentro da empresa, mas ela é que vai subsidiar e vai formalizar e vai procedimentar dentro da empresa como é que a gestão dessas informações vão acontecer. Eu acho que o sindicato, por ele não estar ligado ou comprometido efetivamente com a rotina da indústria, eu costumo dizer que o sindicato ele é um órgão pensante. Ele existe para achar melhores soluções e aplicabilidade para as empresas. E para o sindicato dos trabalhadores, as melhores recursos e as tecnologias para o trabalhador. Então, eu acho que é fundamental que a LGPD seja tratada sem esses mistérios, sem essas dificuldades. É assim, eu acho até que ele vai ser caro, é um investimento dispendioso, vai tomar tempo, mas assim, o primeiro passo precisa ser dado. Tá? É aquilo que você falou. Nós tivemos um vacatio aí de 2 anos e nada foi feito. A lei é de 2018. Nós estamos no final de 2020 e ainda estamos engatinhando sobre o tema. Né? Se você pega aí, faz uma consulta na internet, você vê que tem empresas e mais empresas batendo nessa tecla, treinando, qualificando, orientando. Né? Por quê? Porque viu ali um nicho, né, de negócio bastante importante. Né? Até numa conversa aqui, me passaram os números das remunerações, já tem inclusive associação de profissionais aqui no Brasil especializados nisso. Inclusive nós temos aqui no Amazonas, inclusive. Né? Então eu acho que a tendência de se organizar, de buscar informação eu acho que o papel dos sindicatos é essencial nesse momento. Eu não sei se todos os sindicatos vislumbram isso como uma possibilidade real, dada a sua realidade econômica de momento. Mas volto a dizer, quando você faz um trabalho a 4 mãos, e aí nesse caso eu entendo que o sindicato dos trabalhadores também poderia participar, interagir com os sindicatos patronais, pelo menos na disseminação, no entendimento dessa legislação, para depois, num determinado momento, cada um pegar o seu quinhão. Agora, entendo que, de fato, a nossa LGPD ela não tratou objetivamente da relação de trabalho, propriamente dito, mas ele tratou o cidadão de uma forma ampla. E dados você tem dentro da empresa, você tem dentro da sua casa, você tem no banco, você tem com a padaria, você tem com a operadora de crédito. Então, eu acho que, talvez, num segundo momento, que ela esteja consolidada, deve nascer alguma legislação específica sobre esse tema, sobre o nosso tema especificamente, né, que vai jogar luz aí ao que a gente não está conseguindo visualizar, até por falta de implementação. Mas eu tenho certeza que não muito longe, eu acredito que o ano que vem nós já tenhamos uma realidade mais factual. E aí a gente até pode voltar aqui para discutir, ouvir outros colegas também, para ver como é o que mudou um ano depois, né? Que nós temos um ano bastante difícil, porque apesar da gente ter a dificuldade de lidar com uma legislação nova, com uma filosofia, porque ela é toda conceitual, né? E nós temos o problema do Covid, que acabou confinando as pessoas, né, no seu posto de trabalho ou na sua casa, né? Mas ainda que hoje a gente tenha uma janela muito maior do que nós tínhamos no passado, que é a internet, mas ainda assim, a interação, a investidura, o relacionamento, a interação com as pessoas ainda é a melhor solução hoje. Sem dúvida. O José Wilson aqui, doutor Maurício, está perguntando,
Na sua opinião, como está o nível de conhecimento dos sindicatos dos trabalhadores sobre a LGPD? Olha, os sindicatos que eu tenho, pelo menos, debatido, eu tenho percebido, ou eles não estão divulgando sobre o assunto, ou eles estão deixando esse assunto totalmente à margem, porque a É, conduta deles perante as negociações mostra que, de fato, eles desconhecem a lei, porque eles têm exigido a divulgação de dados pessoais, né, do trabalhador na elaboração de documentos, na formalização de acordos, dados esses que a gente perde totalmente a gestão. Vou te dar um exemplo. Quando você faz um acordo, por exemplo, de jornada de trabalho, por exemplo, que é o mais comum, né, eu faço lá uma ata de assembleia, né, e o Ministério do Trabalho exige que, além da minuta do acordo, eu tenha a ata com que o sindicato deliberou com os trabalhadores sobre esse tema e a lista de presença, ok? A lista de presença assinada. O Ministério Público e o próprio sindicato exigem um dado pessoal desse profissional. RG, CPF, carteira de trabalho. E aí a gente começa a ter um problema, porque eu estou lançando aqui uma informação que está sobre a minha responsabilidade, que muitas vezes o trabalhador nem sabe, e quando eu lanço isso no mediador, aquela informação não tem filtro. é, Qualquer pessoa que entra lá no Ministério do Trabalho consegue baixar essa ata. tá no E mundo. ali ele vai ter o dado do RG, CPF, CTPS. E isso nós temos discutido com o sindicato há 3 anos sobre isso. A posição do sindicato, do patronal, é radicalmente contra. Nós já estivemos, inclusive, no Ministério Público do Trabalho para sinalizar que nós somos radicalmente contra e já, na época, sinalizamos que essa conduta, né, violava literalmente a lei de gestão de processamento de dados. Tá? Agora, o Ministério Público falou o seguinte, olha, eu não pedi isso, eu só pedi para o sindicato dar publicidade ao ato. Só que o sindicato, por sua vez, entendeu que publicidade do ato é fazer editais para o trabalhador tomar conhecimento e coletar um dado, um documento pessoal do trabalhador, para assegurar que aquela pessoa que está assinando aquele documento pode ser checada através do número de documento. Ok, se fosse um dado que ficasse entre o trabalhador, a empresa e o sindicato. Só que esse dado ele é lançado no mediador do Ministério do Trabalho e fica público para qualquer pessoa. Então, por exemplo, é muito comum eu recebo, por exemplo, mala direta, né, de pessoas que eu nem sei quem é. Tá? E eu tenho certeza que essa pessoa pegou essa informação de uma dessas bases de dados aí. Ela viu meu e-mail em algum lugar, viu meu telefone em algum lugar, e aí ele usa, manda spam. Então, veja bem, eu preciso também aprender a ter a gestão sobre os meus dados, porque veja que um estranho ele está mencionando. Da mesma forma que ele está mencionando, ele pode clonar o meu CPF, ele pode falsificar uma identidade, ele pode cometer um crime com os meus dados, com os dados dessa pessoa que está lá. Então, realmente, o sindicato ainda precisa aprender bastante. Não sei, eu volto a dizer, eu não sei se eles estão estudando a respeito. Eu quero acreditar e tenho certeza que as entidades laborais, elas já há bastante tempo estão bastante organizadas, tá? Então, eu tenho certeza que talvez não tenha chegado aqui ainda, ou não tenha sido discutido de forma mais profunda aqui na região, mas eu tenho certeza que eles já têm acesso a essas informações. É. O José está falando aqui, vamos aproveitar o doutor Luciano para nos apoiar também nessa empreitada de esclarecimentos a eles. Estou à disposição, meu amigo. É uma Pois é, batalha aí. o Wilson é um dos que sofre bastante, né? Com certeza. Eu tive a honra de tê-lo aqui também na nossa live e ele falou um pouquinho do desafio que ele tem. Mas é isso, faz parte dessa nossa jornada a gente levar esse conhecimento, né? Eu tenho feito algumas palestras na CDL, tenho feito as lives aqui. O primeiro impacto é o susto, é o medo, a complexidade é muito grande. As pessoas
sempre, como eu falei, preferem ver o copo meio vazio, né? Tipo, até os gestores de departamento pessoal, quando enxergam a norma, teve uma mesmo na última palestra que eu dei na CDL para gestores, falou, não, vou sair dessa área. Não, que é isso? Vou sair dessa área, não consigo, não vou conseguir. Aí eu falei, olha, você pode pensar por outra forma. Tem que pensar que a sua área, né, a sua função vai ser hipervalorizada. Da mesma forma que um funcionário, um prestador de serviço de TI, né, são funções que, em virtude da LGPD, ganharam se não ganharam, vão ganhar uma notoriedade gigantesca, porque poucos vão ter a especialidade de conduzir a adequação das rotinas de acordo com a lei, né? Então, aqueles que dominarem minimamente essa legislação, eles vão ganhar um mercado e vão se valorizar de forma desproporcional em relação aos outros, né? Então, vamos enxergar os pontos positivos e eu vou além, eu falo da gente mesmo, doutor Valência, a própria advocacia também. Eu acho que está um pouco inerte ainda em relação. A gente vê muitos cursos, vê muita coisa na internet, mas perto da realidade, do número de advogados, né, atualmente inscritos, é uma realidade muito pequena perto da demanda que isso vai gerar, principalmente quando surgirem as notificações, quando as empresas de fato começarem a sentir na pele a aplicação da LGPD. A demanda vai ser gigante pela advocacia, pelo TI, pelo departamento pessoal. E eu acho que quanto mais cedo a gente se preparar, e eu falo isso já me achando tardio, né? Porque a gente está discutindo algo que a lei já está. Nós somos obsoletos hoje. Exatamente. Dado o volume de informação. Nós já estamos tardios, porque essa lei de 2018, essa live tinha que ter sido iniciada e logo de cara, né? Pressionado o governo a criar a agência nacional. Então, eu já me coloco no papel de tardio, mas que ainda tem como cumprir uma missão aí de levar um pouco de conhecimento, porque eu acho que mais de 80% ainda estão sequer sabendo do que se trata a legislação, né? Então, é isso. Eu queria fazer só uma última pergunta para você, doutor, aproveitar essa sua vasta experiência. A gente falou muito de acordo, falou de ata, falou do MTE e tal. E eu queria tirar uma dúvida em relação ao consentimento, né? A gente sabe que tudo é muito pautado no consentimento, na LGPD. Claro que tem outras bases legais que suprem a inexistência do consentimento, seja a obrigação legal, a execução do contrato, política pública, ou o próprio legítimo interesse, mas a lei em si ela é focada no consentimento, né? Tanto que o titular ele pode revogar a qualquer momento. Então, em relação à negociação coletiva, quando tratamos de direitos comuns, como você já mencionou aqui, a própria questão da jornada de trabalho, né? O não comparecimento de alguns trabalhadores, ou até mesmo a não concordância em relação a alguns temas, que acabe sendo validada pela maioria, acaba impactando em toda a categoria, né? Como a gente pode tratar isso em relação à proteção de dados, em relação a regras que disciplinem o tratamento de dados? Quando o titular não se faz presente ou não concorde no momento em que se está deliberando as cláusulas do acordo ou da convenção. Como é que você pensa em relação a isso, doutor? E como é a validade desse consentimento? Eu tenho lido bastante e não é pacífico esse entendimento de que existiria e supriria, né, a questão coletiva supriria essa questão individual da mesma forma que em outros direitos. Mas, como é tão atípico e tão peculiar, eu queria ouvir aí a sua opinião para ir construindo a minha também. Ok. Então vamos lá. A reforma trabalhista, ela conferiu o efeito normativo aos instrumentos coletivos e lá no artigo 611b ela estabeleceu as limitações daquilo que eu não posso convencionar que está preservado, seja ele em razão da natureza alimentar, seja ele porque viola, de fato, o direito individual do trabalhador,
e você muito bem citou uma delas, né? Então imagina o seguinte, que um trabalhador hoje, o sindicato da categoria faz uma assembleia, tá? E vai lá e delibera sobre um determinado assunto, ou convenção coletiva com 60 cláusulas, com 50 cláusulas. Eu tenho certeza que dessas 60 cláusulas, por exemplo, 55 trabalhadores ele não se opõe. Por quê? Porque ela oferece vantagens para ele. É uma vantagem, é um aprimoramento da lei, né? E a gente tem batido muito nessa tecla, que o que está na lei a gente não deve convencionar. Porque se é lei, e quando eu coloco ela na convenção coletiva, eu não altero nada, não tem razão para ela estar lá. A própria lei já assegurou. Daí eu só coloco na convenção coletiva quando eu aprimoro algo na lei. Então, por exemplo, olha, a jornada ela é de 8 horas, ou 7 horas e 20 minutos. Mas eu quero assegurar todo trabalhador até o limite de 10 horas. Né? Eu posso convencionar. Aí estou estabelecendo uma regra de exceção dentro de uma lei que já existe. Agora, mas a reforma trabalhista também, ela criou uma figura que tanto os magistrados como os advogados, o próprio Ministério Público, têm apanhado bastante. Porque em algum momento a gente tem que respeitar o instrumento coletivo, e em alguns momentos eu tenho que respeitar o instrumento individual. Então imagina o seguinte, quando eu faço uma assembleia e a Constituição diz que a assembleia ela é soberana no interesse da coletividade, e de repente a lei trabalhista permite o direito individual da oposição de um trabalhador em detrimento da assembleia, então eu pergunto, poxa, mas eu estabeleci então um instrumento coletivo, mas que ele está fragilizado em razão do direito individual. E quando isso nasceu, os sindicatos levantavam muito a questão dizendo o seguinte, nós temos que levar em consideração o mesmo critério da lei dos condomínios, que fala que a Assembleia é soberana. Ok, mas aí nós estamos falando sobre o direito das coisas, né? É o direito civil, é uma outra regra. Essa situação de soberaneidade da Assembleia está regulamentada em uma lei. Da mesma forma que a soberaneidade da Assembleia dos Trabalhadores também está assegurada na Constituição, mas a lei ordinária também assegurou o direito individual. Por que ele permitiu o direito individual? Porque em algum momento aquele direito coletivo fere o direito individual. Então, é muito comum, por exemplo, você tentar discutir um acordo, volto a dizer, um acordo de jornada de trabalho, que ideologicamente o sindicato não concorde. Aí o que ele faz? Ele cria dificuldade, ele não faz assembleia, né? Ele se opõe, ele exige contrapartidas à empresa, que torna inviável a prática da jornada. Então, em alguns momentos, a gente percebe que esse direito de fazer um acordo individual, ainda que seja uma condição, uma regra coletiva, eu estou deliberando sobre o interesse individual de alguém. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma jornada onde lá no teu escritório todo mundo entra às 8 e sai às 18. Aí tem um determinado grupo que fala o seguinte, olha, nós gostaríamos de entrar às 9 e sair às 19. Aí você fala, poxa, mas essa regra altera a minha regra aqui do escritório. Mas, como eu tenho um determinado grupo, eu vou atender esse grupo. Aí eu vou ter pessoas que vão, no futuro, desejar sair dessa jornada, e vou ter outras pessoas interessadas em ingressar nessa jornada. Mas aí a tua categoria organizada diz o seguinte, que isso é trabalho escravo, que isso está excedendo o direito, a prerrogativa da empresa na fixação da jornada de trabalho. Quando, na realidade, você está apenas, tão somente, aceitando e acolhendo um pleito individual do trabalhador. Então, veja bem, eu tenho a opção de fazer isso coletivamente, mas quando o sindicato se torna um instrumento desagregador na consolidação e até contraditório nos interesses do trabalhador, ele acaba buscando a tutela individual e não sou eu que vou denegar esse direito a ele. Porque a própria reforma trabalhista diz que o acordo ele pode ser individual ou coletivo, inclusive com relação à jornada de trabalho. Tá? Então, veja bem, se o trabalhador não consegue, se o sindicato renuncia ao direito de participar do processo negocial, e essa mudança é do interesse do trabalhador,
e a gente volta para aquele princípio protetivo de que se a mudança é favorável para o trabalhador, ela sempre vai ser protegida pela lei, e esse princípio não mudou, tá? Então, se o trabalhador ele pode, é lógico que nós estamos falando numa situação possível. Então, eu não tenho, por exemplo, um grupo todo que trabalha em determinado horário e apenas um trabalhador quer fazer uma jornada diferente. Eu não sou obrigado, nem pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu sou obrigado a fazer isso. Mas eu sou obrigado a ouvir a proposta, nem que seja para negar. Tá? Então, o sindicato pode até endossar o pleito dele, falar, não, ele tem filho pequeno, ou ele estuda nesse horário, mas a decisão é da empresa. Tá? Então, assim, essas questões, elas têm sido muito discutidas. Nós temos discutido ultimamente muito cláusulas convencionais sobre a égide de que a determinada cláusula ela não tem eficácia legal, tá? Mas o trabalhador usou aquela cláusula o tempo que ele estava lá. Depois ele se desligou da empresa e ele veio alegar que a cláusula era ilegal e ele pedia horas extras por conta disso. Alguns juízes entendiam que não, que a convenção coletiva ela tem princípio protetivo e que se essa condição estava na convenção coletiva era um pleito da coletividade e ele deveria respeitar, mas tem outros juízes que entendem que não, que preserva o direito dele de analisar sobre aquele aspecto e sustenta que a própria legislação ela tem uma súmula dizendo que o intervalo entre a marcação de ponto não pode exceder de 5 minutos e por conta disso, né, o trabalhador tem direito a questionar essa hora excedente. Que para mim, desculpa, é um erro. Né? Tudo bem, a partir de novembro de 2017, essa súmula ela perdeu o efeito. Sim. Né? Uma orientação jurisprudencial, porque agora prevalece o que foi convencionado coletivamente. Mas anterior a isso, nós não tínhamos a Lei 13.467, mas o entendimento consolidado do judiciário era no sentido de que prevaleceria sempre a convenção coletiva. Veja que quando foi criada uma lei nova, o entendimento mudou. Vou te dar um exemplo clássico de um entendimento que mudou, que me parece absurdo. Eu tive muitos clientes que foram condenados por reconhecimento de vínculo indireto pela prestação de serviço, tá? Pela súmula 331, tá? Certo. Discutimos até o TST e não, olha, o cara, se ele tinha uma atividade secundária, mas não existia lei dizendo que não podia terceirizar. Nunca teve uma lei proibindo terceirizar. Tinha uma súmula dizendo que era. Ou seja, era o TST legislando. O que aconteceu? Saiu a reforma trabalhista e logo em seguida saiu a lei de trabalho temporário e terceirização. O que aconteceu? O TST mudou o entendimento, dizendo que, olha, não existe lei que proíba a terceirização da atividade fim. Nunca existiu. Mas agora o TST e o STF entenderam que, de fato... Aí eu te pergunto, o que você fala para o teu cliente que há 10 anos, 7 anos, 8 anos atrás foi condenado ou parou de fazer terceirização porque toda vez que o cara saía e ingressava com ação que pedisse direito? Você entendeu? Então, veja que a lei muda, a lei se aprimora, né? As teses, porque se você pegar a reforma trabalhista, você vai ver que ela nada mais é do que a consolidação das teses tributárias ou trabalhistas que defendiam aquela corrente e que depois ela se revelou necessária, premente e necessária. Então, eu acho que a LGPD vai acontecer da mesma forma. Os sindicatos vão se organizar, vão entender, tá? E vão auxiliar, inclusive, na aplicação. Agora, a gente tem que entender que realmente eles não estão preparados, não estão, e eu diria para você que ainda não tem nenhum interesse. Mas eles têm muitos conflitos com relação à reforma trabalhista, e eu tenho certeza que a LGPD, a lei geral, também vai ser outro grande problema para eles. Porque assim, o trabalhador, ele tem eu costumo dizer que eles têm um problema sério, porque assim, eles parecem júri criminal. Né? E uma coisa que eu aprendi lá no curso de Direito, e isso me deixou espantado, e até hoje, toda vez que eu vejo um júri eu lembro disso,
é o seguinte, o juiz ele não tem a gestão sobre aquele conselho. Então, na realidade, o júri ele tem um compromisso pelo convencimento, não pela verdade. Então, ele precisa ser convencido. O trabalhador ele também é assim. Ele não tem um compromisso com a lei, ele tem um compromisso com o entendimento dele. Se ele entender que aquilo não é justo, pode ter a lei que for. Eu sempre brinco com o pessoal da CUT, porque eu advogo nessa área há muitos anos, desde São Paulo, e eu me lembro que a CUT tinha um projeto para o banco de horas. Eu falo isso até hoje. Tinha um projeto de lei para instituir o banco de horas. Era um projeto da CUT, junto com a Força Sindical. Na época, o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso, que se dava muito bem com o Paulinho da Força Sindical. O Paulinho, por sua vez, apresentou aquele projeto que era dele da CUT e apresentou como sendo da Força Sindical. E aí ele conseguiu converter, né, em lei, né, e permitiu o banco de horas. O que aconteceu? A CUT radicalmente, não sei, se você chegar para qualquer sindicato da bandeira da CUT e falar, olha, eu preciso discutir banco de horas. Eles não admitem, não querem sentar para discutir. Por quê? Porque era um projeto que era deles e que foi tirado pela Força Sindical. Então veja que é ideológico, né? Não é legal. Então, e muitas vezes, por eles terem um poder de decisão, eles acabam criando inúmeros constrangimentos para a empresa. Então, por isso que eu defendo que muitas vezes a ignorância ela se alimenta, né? O radicalismo ele se alimenta da ignorância. Sim. Então eu sou radical quando eu não entendo. Por isso que eu digo que quando a gente fala em treinamento coletivo, envolver o empresário com os trabalhadores no conhecimento, na fase de conhecimento, faz com que eles se tornem menos resistentes, tá, aos pleitos. Porque quando a gente fala numa mesa de negociação que a gente quer discutir determinado assunto, a leitura que eles fazem é o seguinte, olha, o empresário quer tirar, né? E na realidade não é essa. Então imagina o seguinte, eu falo, olha, preciso alterar cláusulas da convenção coletiva porque elas, do jeito que estão, irão ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles vão falar, não, vamos deixar, porque à medida que os problemas forem surgindo, a gente vai se adequando. A gente sabe que isso vai acontecer. Então chega num determinado momento que as empresas vão ter que tomar uma decisão, porque agora vai começar a doer no bolso. E aí você ainda mencionou a questão da terceirização, doutor Valdeci, e querendo ou não, a própria LGPD vai ser mais uma questão a ser analisada no momento de contratação de uma terceira, né? Além desses requisitos que a legislação já nos trouxe, né? Em relação a patrimônio, em relação a inscrição em junta comercial, aqueles requisitos mínimos para se contratar uma empresa terceirizada, agora, certamente uma empresa prudente vai analisar também o grau de adequação dessa terceirizada à LGPD, considerando que qualquer incidente, qualquer problema no tratamento de dados, a responsabilidade é solidária entre as empresas, né? Então, para aqueles que estavam tão afoitos na terceirização, querendo ou não, um ponto de análise e de extrema reflexão até que ponto vale terceirizar para qualquer uma, porque a gente sabe que uma coisa é crédito trabalhista, né, em que a responsabilidade é subsidiária e tal, mas em relação à proteção de dados, a lei é bem clara que a responsabilização é solidária entre essas empresas que compartilham esses dados, né? Então, e aí em relação a um Zé da padaria e uma multinacional, certamente o titular de dados vai acionar a multinacional diretamente, sem nem sequer questionar de onde veio o problema, né? Então, realmente mais um fator de análise no momento de uma contratação, né? Até pegando o gancho que você está falando aí, da lei que pega e da lei que não pega, a lei da terceirização diz que quando um trabalhador ingressa com ação, alegando vício na contratação, exigindo reconhecimento de vínculo, a lei da terceirização diz que primeiro o manejo da ação tem que ser contra o seu empregador.
E só depois chamar, na fase de liquidação, é chamar o seu a litisconsorte. Tá? Não pegou. Não. Você pega um terceirizado aí que ele trabalha no condomínio. Ele trabalha com uma empresa terceirizada, ele processa condomínio. Aí quando você vai lá e diz, não, olha, mas a lei da terceirização diz que primeiro, se não há, se ele alega que trabalhou para a empresa terceirizada, a terceirizada admite que ele foi empregado, a relação de emprego é com ela. A minha, eu só ingresso na lide na fase de liquidação se ficar provado que o terceirizado não cumpriu com as suas obrigações trabalhistas. Agora não, eu sou chamado no processo desde o início, tenho que apresentar defesa, né? E ainda muitas vezes sou condenado subsidiário, mesmo as partes admitindo que existia uma relação de emprego. Você entendeu? Então, assim, eu sou um ferrenho defensor da terceirização. Eu acho que o negócio ele precisa estar focado naquilo que realmente interessa. Né? As atividades secundárias você pode delegar em empresas terceirizadas. Agora, acontece que muitas empresas buscam empresas terceirizadas com o intuito de reduzir custo. Isso. E, na realidade, a terceirização é para você aprimorar o teu processo. A especialização, né? E não para reduzir custo. Exatamente. Você aumenta a produtividade, você aumenta a qualidade. Mas eu imagino o seguinte. Imagine a Harley Davidson, por exemplo. Eu falo que eu gosto muito de moto. Imagina o seguinte, que a Harley Davidson, eu estou falando dela, mas eu poderia estar falando da Nike, poderia estar falando da Adidas, ou da IBM, de empresas que falaram o seguinte, peraí, eu conheço o conceito do meu produto, eu conheço a excelência do meu produto. Agora, eu preciso ter tempo e investimento para investir em tecnologia. Se eu ficar preso no meu processo, tá? Eu não consigo inovar, eu não consigo trazer novos recursos. Então, veja que essas empresas, né, elas terceirizaram a sua produção e continuaram tocando o negócio. Isso não foi prejuízo para ninguém. Tá? Aqui, quando você fala em terceirização, parece que você está pedindo um rim para alguém. Né? Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, quando você fala que tem um lobista lá, não, o lobista está lá porque ele investiu naqueles candidatos e ele está lá buscando uma contrapartida. Mas isso não é ilegal, ele está pedindo uma contrapartida dentro da legalidade. Tá? Por isso que ele faz lobby. Ele está lá porque ele defende um segmento e ele está lá para proteger aquele segmento. É como se fosse um advogado dentro do Congresso Nacional. Aqui, quando você fala que o cara é lobista, é sinônimo de ladrão. Por quê? Porque não se aprimorou, não se qualificou, não se reconhece essa profissão. E aí, toda vez que eu vejo alguém, você pega lá a bancada ruralista, a bancada homoafetiva, a bancada, sei lá, LGBT. Aí eu falo, não, porque esse povo... Não, peraí. É um nicho, é um segmento organizado que se organizou, que elegeu representantes para ir lá defender o interesse deles. Né? Não quer dizer que eles estejam só para isso, mas a bandeira deles é essa. Agora você fala para mim, o ruralista, ele defende só terras, né, o ataque... Não, ele defende, ele tem que votar em projetos que não guarda a menor relação com o que ele tem. Mas lá ele tem que ouvir quem? Ele tem que ouvir o cara do agronegócio, ele tem que ouvir o cara do têxtil, o cara da indústria, da metalurgia, e ele vai ouvir da mesma forma mesmo o interesse dele sendo terras. Mas ele é um senador, ele é um deputado, ele está lá, ele vai votar lei. O voto dele é igual ao do outro. Então, quando eu marginalizo essas formas organizadas, eu abro mão de entender como é que eu posso melhorar isso. Então, a LGPD ela veio exatamente nesse sentido. Olha, essa é uma realidade, ela está aí, e se ela não for organizada e monitorada e controlada e regulamentada, eu não consigo estabelecer uma relação de confiança com ninguém, principalmente lá fora. Hoje as empresas não têm fronteira. Então, hoje o teu escritório pode facilmente fechar um contrato com uma empresa na Argentina, na Venezuela, em qualquer lugar. Não existe impedimento para isso. Agora, imagine e fala, olha, Luciano, eu queria, mas eu não tenho confiança na gestão dos dados que você tem. Você vai ter uma ferramenta para mostrar e falar, olha, aqui não, meu escritório ele trabalha dessa forma. Nós temos essa ferramenta, nós temos os agentes que são responsáveis por isso, e aí a pessoa que vai te contratar vai falar, pô,
Então, legal, estou colocando a minha empresa na mão de profissionais qualificados e mostrou que tem conhecimento do assunto. Simples. Não adianta eu chegar na porta de uma empresa e falar, olha, eu sou bom, hein? Investe em mim que eu sou bom. Não funciona mais assim. Né? O que te qualifica é exatamente a tua experiência e a tua maturidade, os resultados que você gerou. Sem dúvida, eu acredito só que em relação à terceirização especificamente, esse ranço, né, esse preconceito em relação a isso também é fruto muito do legislativo, que demorou muito para abordar e para normatizar essa relação, né? Ficamos Muita gente tirou vantagem disso. Ficamos muito tempo regulados. A gente enriqueceu. Sem dúvida. Então, a partir do momento que apenas ficou vigendo por conta de uma súmula extremamente restritiva e ainda assim com insegurança, apenas aquelas funções mais subalternas é que eram terceirizadas, e isso ficou muito na imagem jurídica da situação, né? A gente nunca pensava em terceirizar um ponto um ponto de destaque da empresa. Quando a gente fala de terceirização, hoje a gente pensa em serviços gerais, em vigilância, e isso acredito que foi por esse longo tempo sem uma normatização, né, legislativa, a gente muito sob encalço aí da legislação judiciária, né, e acabou que acho que só com o tempo que a gente vai poder reverter esse tipo de imagem que a gente tem da terceirização, que é um instituto, como você bem disse, Valdeci, essencial, até para o próprio crescimento da empresa, para que ela desenvolva o que de fato a faz crescer, né? Ela desenvolver, colocar a sua energia e o seu esforço mais sofisticado nesse tipo de core business, né? E não nas áreas paralelas que apenas vão acabar perdendo a energia, tirando a força do seu empreendimento, né? Mas achei isso, meu amigo. Eu queria muito agradecer aí o seu tempo. Pouco tempo aí, né? O tempo voa aqui e queria muito agradecer a sua presença. E antes de falar e agradecer também a quem nos assistiu, eu queria deixar as últimas palavras contigo aí. Fique bem à vontade, dar o seu último recado, chamar a atenção para algo que a gente eventualmente não tenha falado. Por favor, como eu já falei, a casa é sua e, por favor, sinta-se à vontade para dizer o que bem entender nesse conteúdo que é tão relevante para a gente. Tá, bom, obrigado. Eu agradeço aí a todos que participaram aí da nossa live. Né? Eu acho que o assunto ele é bastante relevante nos dias atuais. Né? Eu acho que a nossa relação empresarial e profissional ela tem amadurecido bastante. Né? A gente percebe até que o próprio público que tem participado das reuniões, das negociações, tem procurado se organizar melhor, né? A gente percebe profissionais mais qualificados nas negociações, né? E eu acho que isso tudo na vida. E esses profissionais eles não se qualificaram à toa. Eles têm perspectiva de crescimento, de organização. Né? A LGPD ela trouxe essa discussão mais premente e deixou claro o seguinte, que na realidade só aquele melhor qualificado é o que vai se sustentar, né? que vai justificar que veio, vai identificar as oportunidades que ele tem no mercado. Então eu acho que é isso que a gente precisa proteger. Hoje nós recebemos um volume de informação improcessável, tá? Eu me lembro que na década de 90, de 80, no final de 80, quando a gente falava, olha, você vai colocar tudo dentro dessa maquininha aqui e você só vai ficar dando enter. E eu fui bobo, eu acreditei. Hoje a gente está maluco, trabalha quase que 16, 17 horas por dia para fazer frente, porque à medida que a tecnologia nos aliviou, nos deu oportunidade de absorver outros compromissos, outras atribuições
né, ainda tem que sobrar tempo para adquirir conhecimento. Então, eu acho que a LGPD, ela, a princípio, ela se mostra bastante complexa e inovadora, mas eu tenho certeza que a ideia não é prejudicar. Na realidade, é mexer naquilo que a gente não gosta de mexer, né? De se organizar, de estabelecer uma relação de confiança, né? Porque eu acho que é isso que a lei vai trazer para a gente, de confiabilidade, rastreabilidade, né? E eu acho que a tendência ela é consolidar. Penso que ainda no ano de 2021 não tenhamos ela efetivamente implementada. Eu imagino que ainda tenhamos aí mais uma prorrogação e até espero que tenha, tá? Para que a gente aproveite essa oportunidade, a gente tenha de fato o órgão regulamentador dessa plataforma, né? desse monitoramento, e a partir dali impulsione, estimule mais investimento, mais treinamento, mais qualificação nessa área, para na hora que o jogo valer, na hora que o juiz apitar, a gente está preparado para jogar. É. Eu sou um pouco mais pessimista, Valencia, porque eu acho que se fosse o caso de ter mais um adiamento, esse cenário seria o perfeito, né? A gente está em pandemia, seria a justificativa ideal para um novo adiamento e não foi feito, né? Então eu acho que essa questão econômica por trás, como a gente iniciou nossa conversa, até porque a LGPD veio por uma questão econômica no Brasil, diferente do que na União Europeia, eu acho que já está se impondo, né? E eu acho que não vai ter um novo adiamento e guardar as devidas proporções vai se parecer muito com a lei do cinto, né? O pessoal só começou a usar o cinto quando foi multado, né? Então tinha uma lei por tempos e tempos e tempos e ninguém usava o cinto. Só começou a usar depois que as multas começaram a chegar. E eu estou achando que vai ser muito parecido com aqui, né? A gente vai deixar sempre para a última hora, e aí quando começarem a chover as notificações, principalmente no caso de empresas que a gente chama de empresas B2C, né? Para business to consumidores, né? Que lidam diretamente com pessoas físicas, esse vai ser um show de notificações, né? É um show de ações, não falo nem só trabalhistas, mas principalmente consumeristas. Ações coletivas, inclusive consumeristas. Já tem ação civil pública, já vai ser vai ter um cardápio de reprimendas jurídicas que aí vai chamar a realidade de muitas empresas, muitas instituições e da própria administração pública, né? Então, eu espero que conversas como essas aqui vá tocando aí a mente de pessoas e essas pessoas acabem conversando com outras e essas influências acabem surgindo num dominó, num efeito dominó positivo, né? E cheguem, como o tema de hoje da live, nos sindicatos e eles comecem a levar um pouco mais a sério e entender que não tem como deixar para depois, porque a gente não chegou a mencionar aqui, mas essas adequações elas não duram 5, 10, 30 dias. Um processo de adequação na LGPD, a depender do porte, é no mínimo de 6 meses. Normalmente é a partir de 12 meses um processo de adequação, principalmente pelo que a gente falou, que é a questão mais difícil, que é a mudança de cultura, né? Então, isso não é da noite para o dia. Então, isso demora muito tempo e a gente já está muito atrasado. Então, eu espero aqui que a gente tenha conseguido pelo menos trazer alguns insights e com certeza algumas preocupações. É importante trazer algumas preocupações nesse momento, porque às vezes é isso que nos move, né, a se aperfeiçoar, a buscar conhecimento, a se adequar, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez imensamente o seu tempo. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Peço desculpas aí pelo erro técnico que acabou sendo flagrado, sendo de minha parte, né? Então acabou atrasando. A culpa é nossa. Acabou atrasando um pouquinho o início da live, mas como eu já tinha dito, valeu muito a pena. Essa live vai ficar guardada, assim como as outras, no nosso GTV. Então, quem não conseguiu assistir, pode voltar a assistir, pode compartilhar com outras pessoas que vocês entendam que tenham interesse. Vamos espalhar, vamos informar, porque só assim a gente vai conseguir buscar uma adequação de uma lei que é tão complexa
e tão nova para a nossa realidade de um país que realmente não tem essa cultura de proteção de dados. Tá bom? Um grande abraço, doutor Valdeci. Uma boa Obrigado, noite. Foi um prazer. E até a boa noite a próxima. todos. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Um abraço.